pessoal, a gente segue então com a nossa primeira aula de mecânica de fluidos. No vídeo anterior, nós definimos o que é um fluido, toda substância que sob tensões tangenciais ou de tração escoa. A gente falou também sobre a hipótese principal da mecânica dos fluidos, que é a hipótese do contínuo. Se você não se lembra bem, volta no vídeo anterior e retoma o conteúdo. Agora, com as aulas gravadas, essa vai ser uma vantagem que você pode e deve tirar proveito. Nesse vídeo que nós estamos fazendo agora, a gente vai caracterizar um fluido, ou começar a caracterizar um fluido. A gente vai ver certas propriedades que nos ajudam a classificar os fluidos e algumas das suas aplicações. Vamos lá? A primeira propriedade que a gente vai ver é a massa específica. No vídeo anterior, nós definimos formalmente essa propriedade, exatamente para chegarmos à hipótese do contínuo. Basicamente, a massa específica, conotação da letra grega ρ, é a relação entre a massa de um fluido e o volume ocupado por essa massa. No sistema fundamental, a unidade dela é representada por unidade de massa dividido por unidade de comprimento ao cubo, ou, no sistema internacional, quilograma por metro cúbico. A segunda grandeza que temos aqui é o peso específico, uma relação entre o peso de um fluido por volume. Como o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, o peso específico, que a gente escreve como gama, letra grega gama, pode ser escrito como a massa específica ρ vezes a aceleração da gravidade. Na sua unidade do sistema fundamental é massa vezes a unidade de comprimento elevado a menos 2 vezes a unidade de tempo elevado a menos 2. Olha só, pode parecer confuso, mas o sistema fundamental sempre denota as grandezas em termos de massa, comprimento e tempo. Para chegar nessa unidade de peso específico, nós podemos pegar a unidade de força, que é a unidade de massa vezes a unidade de aceleração, e dividirmos pela unidade de volume. A unidade de massa é a própria massa. A unidade de aceleração é a unidade de comprimento dividido por tempo ao quadrado. E, finalmente, a unidade de volume é comprimento ao cubo. No sistema internacional, o peso específico é representado por Newton por metro cúbico. Se você tiver dúvida, faça aí um rascunho ao seu lado. Olha, gama, que é o peso específico, é unidade de força dividido por unidade de comprimento ao cubo, certo? Força é massa vezes aceleração, então unidade de massa vezes unidade de aceleração. Chegar exatamente nesse resultado. Seguindo a apresentação das propriedades dos fluidos, uma grandeza que é muito comum e confundida com massa específica é a densidade. Você com certeza já ouviu falar esse termo densidade. Para nós, aqui na mecânica dos fluidos, densidade é a relação entre massa específica de um fluido e a massa específica de um fluido de referência. Por exemplo, para fluidos líquidos, nós vamos usar a massa específica da água. Para fluidos gasosos, nós vamos utilizar a massa específica do ar. Então, é uma relação da massa específica de um fluido que eu quero trabalhar, dividido pela massa específica do fluido de referência. Se for líquido, água. Se for gás, nós temos então o ar. Qual seria a unidade da densidade no sistema fundamental? Bom, como é uma relação entre duas grandezas de mesma unidade, a densidade não tem unidade. É um chamado adimensional. Tá certo? Vamos fazer uma breve analogia agora com sólidos, para a gente poder caracterizar essa outra grandeza. Com certeza vocês já devem ter visto o diagrama de tensão versus deformação, não é mesmo? Por exemplo, quando uma barra de aço é tracionada, o que acontece com essa barra? Ela começa a se deformar. Se deforma e conforme eu aumento a tensão aplicada, mais a barra se deforma. Isso acontece no estado que a gente chama de elástico. Depois eu começo a aplicar mais tensão, essa barra se deforma e não volta mais para o estado atual, é o que a gente chama de plástico, até a ruptura. Algo muito similar ao estado elástico acontece com o fluido quando exposto à compressão. Lembrando que quando exposto à tração, o fluido escoa. Mas quando exposto à compressão, algo similar do que acontece com a barra de aço de deformar vai acontecer no fluido. Vamos tomar um volume de fluido que tem uma pressão inicial P0 e massa específica ρ0. E ele ocupa um volume V0. Tá bem? Então a gente tem essa condição inicial.
O que vocês acham que vai acontecer quando aumentarmos a pressão exercida em cima desse fluido? Se você tiver dúvida do que vai acontecer, pega uma seringa, enche ela de ar, tá bem? Com a ponta do dedo você tapa a saída da seringa e começa a descer o pistão. Desce só um pouquinho. O que aconteceu? Você vai observar, ou é bom lembrar que o pistão desce um pouco, o volume de ar ocupado diminui e a pressão que você sente no seu dedo lá embaixo aumenta. É exatamente isso que acontece porque os fluidos têm uma propriedade chamada de compressibilidade. Se aumentarmos mais a pressão, pressiona mais esse pistão da seringa, o volume diminui ainda mais, até um certo ponto em que podemos pressionar muito e o volume reduz muito pouco. O comportamento da tensão em um fluido pode ser ilustrado por esse gráfico aqui. A ideia é muito similar da tensão e deformação num sólido. No entanto, o comportamento é um tanto diferente, como a gente consegue observar no gráfico. Se quiséssemos expressar matematicamente essa propriedade, podemos dizer que a compressibilidade K para um diferencial de pressão dP, ou seja, para a variação da pressão, leva a uma deformação volumétrica, escrita como um diferencial de volume, dV, dividido pelo volume inicial, V0. O sinal é negativo porque quanto maior o diferencial de pressão, maior é a compressão, a redução de volume do fluido. Tá certo? A gente também poderia escrever a compressibilidade em termos da massa específica e não do volume. Vamos lembrar, a massa específica é a relação entre massa e volume, certo? Então, podemos escrever que a massa é igual ao volume vezes a massa específica. Um diferencial de massa dm, se a gente diferenciar essa equação, a gente pode escrever como a soma de duas parcelas. Uma que se refere à variação da massa específica e outra que se refere à variação do volume. Se você não se lembra como a gente faz isso, volta às suas anotações de cálculo diferencial, regra da cadeia aplicada a funções de múltiplas variáveis, tá bem? Bom, como o nosso volume não varia a massa porque está confinado, podemos escrever que o diferencial de massa específica dividido pela massa específica é igual ao negativo do diferencial de volume dividido pelo volume inicial. Ou seja, dρ sobre ρ é igual a menos dV sobre V. Se eu substituo essa expressão na expressão da compressibilidade, a gente chega que a compressibilidade K é igual ao diferencial de pressão, dP, dividido pelo diferencial da massa específica, dρ, dividido pela massa específica, ρ, agora positivo. O que faz sentido. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume e aumento a massa específica. Se a gente olha mais a fundo, é exatamente isso que acontece. Olha na sua seringa, eu reduzi o volume, a massa continua a mesma, mas então a massa específica aumentou, certo? Se a massa específica é massa dividido por volume, o volume diminuiu e a massa se mantém constante, massa específica aumenta. Isso aconteceu porque eu fiz um acréscimo de pressão, daí o sinal positivo nesse caso. Bom, isso é tudo para esse vídeo de hoje. A gente viu algumas propriedades importantes, como massa específica, peso específico e módulo de compressibilidade. Nos exercícios vocês vão ver algumas aplicações importantes dessas propriedades com a variação da massa específica na atmosfera ou no fundo do mar. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando das propriedades dos fluidos. Nós vamos falar como se formam as bolhas de sabão, as gotas de água, ou por que, por exemplo, quando você coloca um tubo num fluido, um tubo bem fininho num fluido, a água sobe nesse tubo, aquele efeito conhecido como capilaridade. A gente também vai falar sobre outra grandeza que chama pressão de vapor, um valor de pressão que o fluido começa a se vaporizar. Tá bem? Então até já!